E eu quero trazer uma palavra que Deus inspirou meu coração, alinhado com tudo o que nós estamos vivendo semana após semana. E eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia em 1 João, capítulo de número 5. Nós vamos ler o verso 11 ao verso de número 13. Primeira João, capítulo de número 5, verso de número 11 ao verso de número 13. Você pode permanecer assentado como você está e atenciosamente acompanhe essa leitura com os olhos, seja aí na sua Bíblia impressa, digital ou no telão. E a palavra do Senhor nos diz assim, 1 João 5, 11 a 13. Eu estou lendo a versão sempre a NVI, aqui no púlpito, e diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, verso 11 a 13, diz assim: E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Elevamos a nossa voz uma vez mais a Ti, pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração, através da palavra que é viva, eficaz e poderosa. Como oramos, cremos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha tornar o nosso coração como um solo fértil, porque sabemos que essa palavra que é do Senhor é uma palavra que transforma e que gera frutos 30, 60, 100 vezes mais, quando encontra um solo fértil, ó Deus, em que ela cai. Então que assim seja o nosso coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Mantenha esse texto aí. O Ministério de Mídia também sempre nos ajuda aqui na ministração da palavra de Deus. Bom, existem algumas considerações segundo alguns estudiosos, das Escrituras, que existem cerca de 8 mil promessas nas Escrituras Sagradas. Segundo estudiosos, cerca de 8 mil, alguns falam 8.130, mas a média é de 8 mil promessas registradas na palavra, e são declarações do próprio Deus, empenhando ali o seu caráter, a sua fidelidade em cada uma delas. E uma observação que a gente percebe nessas cerca de 8 mil promessas na Bíblia, que grande parte dessas promessas, ou todas essas promessas, elas tocam áreas pilares da nossa vida, se não todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria que você recebesse, eu vou relembrá-lo de algumas para que você se aproprie dessas palavras. E quem sabe, uma promessa dessa vai ser uma resposta para você nessa noite. Então existe, por exemplo, uma promessa sobre livramento, onde o Senhor diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De todas o livra. Amém? Você pode dizer amém? Salmos 34, verso 19. Existe promessa sobre provisão. Se você está precisando, recebe. Salmo 34, 10 diz assim: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Bem nenhum lhes faltará. Existe promessa também de paz. Em João 14, 27, se você precisa de paz, existe uma palavra liberada, uma promessa dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Existem promessas também de sabedoria. Talvez você precise de sabedoria para decisões da sua vida. Em Tiago capítulo 1, verso 5 diz assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Existem promessas também, a resposta a orações. Quem precisa de resposta na oração aí? Algumas promessas de resposta à oração. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo quanto pedir em oração, crendo, recebereis. Existe promessa de presença constante, presença de Deus constante na nossa vida. Em uma delas, Mateus 28, 20 diz assim: eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. A presença de Deus em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Existem promessas de Deus sobre a vida da esposa, sobre a família. Salmo 128 diz assim: tua esposa será como videira frutífera. Abençoe a vida da sua esposa, está do seu lado. Amém, Jesus? Diga para ela: sua esposa será como videira frutífera. Se tem filhos, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Amém? E existe promessas também para o trabalho. Quem precisa de uma bênção de Deus no trabalho? Existe promessa. Salmo 128, 2 diz sobre aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amém, queridos? Então vamos ter provisão e satisfação na vida profissional. Essa é uma palavra liberada pelo Senhor. Quem aqui deseja desfrutar cada uma dessas promessas diz amém? Amém? Eu também anseio. E quais são as duas realidades das promessas de Deus que a gente precisa lembrar? Primeira realidade é que as promessas de Deus revelam o caráter do Deus das promessas. As promessas de Deus revelam o caráter do Deus das promessas. Vamos dizer juntos? As promessas de Deus revelam o caráter do Deus das promessas. Porque aquilo que Deus faz, revela quem Ele é. Tanto que o Salmo 19 diz que os céus declaram a glória do Senhor, e o firmamento, as obras do seu poder. Porque aquilo que o Senhor faz, revela quem Deus é. Então, os milagres que nós vivenciamos, seja de cura física, seja de emocional, seja de portas abertas, enfim, os milagres, eles evidenciam que Deus é todo poderoso, o caráter de Deus. Ele é o El Shaddai. Os milagres, por exemplo, evidenciam a soberania de Deus. Quando o nosso Jesus, ele manda o mar se aquietar, isso está revelando que Ele é soberano sobre os elementos da natureza, obedece a sua voz, revela o caráter de soberania, revela o caráter de Ele ser onipotente, revela que o seu caráter de autoridade, Ele está acima de todas as coisas e tem autoridade sobre todas as coisas. Quando a gente recebe provisão do Senhor, o Senhor abre uma porta, o Senhor manda um recurso, o Senhor manda um trabalho, isso revela o quê? Revela o seu amor, porque aquilo que Deus faz, revela quem Ele é, revela a sua paternidade, porque se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará aquilo que nós necessitamos. Então cada bênção de Deus não é uma bênção em si. A bênção de Deus é para revelar quem Deus é, a grandeza dEle, majestoso, Rei, Salvador, Todo-Poderoso, Eterno, Sublime, e não há outro igual a Ele. O Deus que é eterno, o Deus que era, é, e para sempre será. O Deus que é Salvador, sustentador, governador, Criador, fiel, Jeová Rafá, Jirê, o Jeová Shalom, Ele é o Deus da nossa vida. Então o que Deus faz na nossa vida é para a gente poder conhecê-lo e aprofundar a nossa intimidade com segurança no Deus que nós servimos. Essa é uma realidade das promessas de Deus. E uma segunda realidade das promessas de Deus é que as promessas de Deus são reveladas de graça, ou seja, graciosamente, mas desfrutadas em obediência genuína. Deus revela, Ele dá porque Ele quer. Ninguém aqui forçou Deus para Ele dar essas promessas. Sim ou não? Ninguém aqui forçou, Ele deu de forma graciosa. Ele dá para a gente de forma graciosa. Mas essas promessas, elas são acessadas e desfrutadas em obediência. Então as promessas são, na sua maioria aqui, como lemos, condicionadas à obediência. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, Deus prometeu livramento. Para quem? Para o justo. Muitas são as aflições. Quem está comigo aqui, gente? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De qual aflição que Ele livra? Daquele que é justo. Você vai ver a promessa, por exemplo, Deus prometeu dar sabedoria, mas a todos que pede. Quem pede, o Senhor dará liberalmente. Então existe a condição da obediência. Deus prometeu as bênçãos familiares. Por exemplo, sobre a esposa, sobre os filhos, que nós aqui fizemos ali. Fala para a sua esposa, diga para o seu filho. Ele dá a bênção, mas o versículo do Salmo 128 é o quê? Aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, e os seus filhos ao redor da mesa como rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Coloquei na prova ela aqui agora. Então são condicionadas, são dadas graciosamente, mas são acessadas debaixo de quê, gente? Obediência. Porque as promessas, elas são portas abertas, mas a chave para acessá-las é a fidelidade. Diga comigo, promessas não anulam princípios. Diga para quem está do seu lado, para ir acostumando, promessas não anulam princípios. Só ninguém gosta desse negócio de falar para o lado, eu também não. Mas a gente lembra mais, a gente conecta, a gente desperta, sim ou não, gente? Amém. Então, promessas, e o que eu falei para você falar do lado aí? Promessas não anulam princípios. Então, tem gente que está vislumbrando promessa, e Deus está falando, você precisa alinhar os seus princípios. Tem gente que fica requerendo promessa, o Senhor falou isso para a minha vida, para o meu trabalho, para o meu casamento. A sua vida está alinhada aos princípios dessa palavra? A gente precisa dar a resposta certa às promessas que Deus liberou sobre a nossa vida. Mas nessa noite eu quero conduzir você a olhar para além das promessas terrenas, que são bênçãos. Falei tantas promessas terrenas, e a gente queima o coração dessas promessas do trabalho, sobre a vida da esposa, do filho, em momentos de aflição. A gente fica com o coração assim fortalecido, e glória a Deus por isso. Mas eu quero convidar você nessa noite a olhar para além das promessas terrenas. Porque dentre as milhares das promessas das Escrituras, como eu disse, cerca de quase 8.000, há uma delas que se ergue assim como um cume mais alto da revelação de Deus. Tem uma promessa que ela se revela como um cume de todas as promessas. Porque é uma promessa que é frisada muito categoricamente por Jesus em suas palavras. É uma promessa que é confirmada, por exemplo, por Paulo em vários dos seus escritos. É uma promessa que é enfatizada pelo evangelista e apóstolo João em suas escrituras. E também no Apocalipse. E qual que é essa promessa? Que eu posso dizer nessa noite que é a promessa das promessas. Qual que você acha? Põe o versículo 1 aí para a gente. 1 João 5:11. Qual que é a promessa das promessas? A promessa da vida eterna. E às vezes a gente corre tanto atrás das promessas da vida terrena e esquece da que é mais vislumbrada, enfatizada, e a qual fez o Jesus deixar o céu para vir na terra cumprir um chamado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que Ele deu, o seu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo o movimento do céu, todo o sacrifício de Jesus foi para nos dar, sobretudo, não as bênçãos terrenas que vêm como vida abundante, mas nos dá a bênção da vida eterna. Todas as outras promessas vêm de Deus, revelam o seu caráter, são acessadas por obediência. Mas essas promessas, elas têm valor temporal. Só que a de vida eterna, o próprio nome já diz, ela perpetua para todo sempre. Todas as outras promessas, até de ressuscitar uma pessoa dos mortos, né? Um milagre, como um milagre que aconteceu com Lázaro, enfim. Mas ela tem um limite de tempo. O Lázaro morreu novamente. Então nós vivemos ali milagres, mas aquilo tem uma limitação de enquanto nós estivermos vivendo na terra. A bênção sobre a família, a bênção sobre as finanças, tem um limite do tempo em que vivemos na terra. Mas essa promessa da vida eterna, ela define onde nós viveremos para todo sempre. Então eu creio que é o que nós vamos nos mover como na rede, nessa próxima terça-feira. Eu creio que esse é o coração do Evangelho. É a essência pela qual eu e você fomos alcançados por Cristo. Para termos a vida eterna, essa é a maior expressão do amor de Deus. É preparar para a gente o destino glorioso para todos aqueles que creem em seu Filho. Este é o testemunho.
Qual que é o testemunho? Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E essa vida está em seu Filho. Então essa é a promessa das promessas. Talvez seja um título para essa noite: a promessa das promessas, a promessa da vida eterna. E como eu disse, é enfatizada, talvez não vislumbrada tanto pela humanidade, até mesmo por cristãos, porque a nossa mentalidade está muito curvada às coisas terrenas. Somos bombardeados diuturnamente pela mídia, pelos ambientes que a gente frequenta, só a olhar para as coisas da terra. E às vezes esquecemos aquilo que é o coração do Evangelho. Esquecemos o motivo pelo qual nós somos alcançados. Esquecemos a essência maior das promessas de Deus, que é a promessa da vida eterna. Por exemplo, outras partes das Escrituras, como o próprio evangelista João escreveu em 1 João 2,25, esta é a promessa que ele nos fez. 1 João 2,25, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tito capítulo 1 verso 2, Paulo diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus prometeu o quê? A vida eterna. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 47, a palavra do Senhor diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. E a gente vê que essa era uma realidade tão presente, essa é uma essência tão forte no ministério de Jesus para cada um de nós, os seus discípulos, que o próprio João, depois de um discurso duro que Jesus deu, e o povo foi indo embora, o povo abandonou, não aguentou a pregação de Jesus, que era uma pregação muito dura, que discurso duro. E Jesus chega para os discípulos, os apóstolos, fala: vocês também não querem ir não? Está duro o discurso, vocês também não querem ir embora não? E aí o que João diz? Quem lembra? Para quem iremos nós? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Você pode aplaudir a Jesus e celebrar? Aleluia! Para quem iremos nós? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Pedro falou: não estou aqui, Jesus, por causa dos pães que você multiplicou. Não é essa a essência maior do teu ministério. Os milagres, até João diz, os milagres eram para revelar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Filho de Deus, ou seja, para nos dar a possibilidade de, através do Filho, ter a vida eterna. Então a essência do Evangelho é essa. E por isso que a gente precisa fazer uma oração, dizendo ao Senhor uma frase de um dos pregadores da história, que eu não lembro quem, mas que diz em uma oração: Senhor, crave nos meus olhos a eternidade. Você pode dizer para você, fala: Senhor, crave nos meus olhos a eternidade. Grave nos meus olhos, ou crave nos meus olhos a eternidade. A gente precisa estar nessa terra com os olhos da eternidade. A promessa, Hernandes Dias Lopes diz uma frase que eu achei muito interessante, diz assim: a promessa da vida eterna é o selo do amor de Deus. Tudo o que começa na graça, termina na glória. Tudo que começa na graça da salvação, termina na glória com o Senhor. E aí nós colocamos os olhos sobre esse texto de 1 João, essa carta que João escreveu. Ele já era um ancião, ele foi o último dos sobreviventes, dos 12 primeiros ali, dos apóstolos originais. Ele escreveu no ano de 90, ali depois de Cristo, provavelmente na cidade de Éfeso. E ele escreve a uma geração de cristãos que não tinha visto Jesus pessoalmente. Essa geração dele não tinha visto Jesus pessoalmente. E essa geração precisava permanecer lembrando essa promessa. Que nem nós mineiros, né? Que nem, né? Falar o que nem a gente. Ninguém aqui viu Jesus pessoalmente. Então a gente também precisa ser relembrado dessa promessa. Qual que é a promessa? Da vida eterna. E ali aquela igreja, do contexto de 1 João, estava sendo abalada por falsos mestres, que eram especialmente ali os gnósticos, e eles ensinavam que a pessoa poderia alcançar ali uma vida superior através do conhecimento humano, através do seu intelecto, do seu conhecimento, e não dependia de uma fé em Jesus. E eu comecei a perceber quantas semelhanças se aproximam, porque nós estamos vivendo uma geração que a busca por conhecimento está desenfreada, sim ou não? Antigamente uma pessoa, pouco tempo atrás, participava ali de uma faculdade, eram poucas pessoas.
algumas poucas décadas atrás, talvez 2, a pessoa, fulano está na faculdade, era um ou outro que ia, sim ou não, na faculdade, conseguia passar no vestibular. Hoje é uma sequência natural e as pessoas estão consumindo conhecimento, que vão dando essa independência, o que é muito positivo, se aplicado corretamente, mas vão dando essas pessoas a sensação de uma independência, que a leva muitas vezes à conquista de recursos, trazendo, talvez achando que ali é o que vai trazer para ela felicidade, achando que isso vai ser a essência da vida. Você vai se tornar com esse conhecimento milionário, que é a grande promessa, milionário, vai poder ter sua independência, viajar, tal, e aquilo vislumbra os nossos corações, os nossos olhos. Então, a gente começa a entrar nisso, e muitas vezes a nossa dependência de Deus vai diminuindo, porque a gente vai sempre dedicando mais tempo a isso, a essa busca, eu preciso mais, e a gente começa a ser dependente só da gente mesmo. Precisamos ter um cuidado para que isso não nos roube, não nos arranque da dependência de Jesus. Quando que eu percebo isso, gente? Quando eu começo a não ter mais tempo para o meu propósito maior, que é me relacionar com o Senhor na minha vida. Eu não encontro tempo para poder orar ao Senhor, porque eu tenho uma vida que eu preciso conquistar as coisas, eu preciso fazer isso, estudar aquilo, eu não tenho mais tempo com o Senhor. Que tipo de eternidade eu e você estamos construindo aqui? Eu estou só em busca de quê? Que construção de eternidade? Não, a construção é terrena. Se o Senhor nessa noite não vir sobre mim, sobre você, e gravar nos nossos olhos a eternidade, o nosso destino eterno pode ser um risco para nós. Quem está entendendo diz amém. E é de forma sutil que isso acontece, imperceptível às vezes a nossa rotina, e não tão nocivo diante dos nossos olhos. A gente sorrateiramente, como um inimigo revestido como um anjo de luz, vai nos levando por um caminho de independência pessoal e de não termos mais a dependência de Deus, de não termos tempo para cultivar aquilo que constrói a eternidade, aquilo que vai nos levar para o propósito pelo qual nós somos criados e, sobretudo, salvos dessa terra. Então João vem dizer para esses cristãos que não tinham visto Jesus pessoalmente, como a mim e a você, lembrá-los a permanecer firme nas promessas de Cristo. E qual é a promessa? A promessa da vida eterna. Nós não podemos esquecer, esse é o testemunho, João diz. Esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Então existe, João fala através desse paradoxo, desse paralelo, melhor dizendo, que existe uma vida, ou seja, que passa, e existe uma vida que permanece, que é a vida eterna. João mostra aqui que existe uma vida, uma existência que é limitada pelo tempo, mas existe algo nos esperando, uma glória que atravessa a vida na terra. E aí a gente começa a perceber algumas diferenças cruciais, elementares, que nós sabemos e precisamos ser relembrados sobre a vida terrena e a vida eterna. A primeira delas é que a vida terrena é limitada, mas a vida eterna é infindável. Eu preciso trazer à memória esse conhecimento elementar. Eu sei, pastor, mas eu preciso relembrar isso, porque parece que muitas vezes a gente não sabe o que a gente parece que sabe. Porque eu sei que é infindável, e às vezes eu tenho comportamentos de uma pessoa como se tudo fosse só aqui. Eu cultivo relacionamentos, eu administro meu tempo como se tudo fosse só aqui. Então eu preciso relembrar um dos aspectos cruciais da diferença entre a vida terrena e a vida eterna, é que a vida terrena é o quê? Diga comigo, limitada. Mas a vida eterna é o quê? Infindável. Diga comigo, infindável. Então a vida eterna, ela não conhece a decadência nem fim. Como diz um certo escritor, é o tempo sem tempo. É o sempre de Deus ali sendo compartilhado. Uma certa feita, um menino estava numa praia, brincando na praia com seu pai, e ele perguntou, pai, e o menino sempre tem umas perguntas diferentes. Ele perguntou, pai, a Helena esses dias me perguntou assim, agora, essa semana, pai, por que a gente mata um mosquito se Deus criou um mosquito? Eu falei, meu Deus do céu.
Amanhã se eu fazer inscrição para você no seminário, tá? Pai, o que é a eternidade? E esse pai sabiamente respondeu: quando você terminar de esvaziar o oceano com o seu baldinho, terá passado um pouquinho da eternidade. Vamos lá esvaziar com o baldinho o oceano? Quando você terminar de esvaziar o oceano com o baldinho, terá passado um pouquinho da eternidade. Essa é a eternidade. Segundo aspecto da eternidade, que a vida terrena do paralelo é marcado pela instabilidade. Onde a gente dedica tanto tempo é marcado por instabilidade, mas a vida eterna é marcada por plenitude. Então a vida terrena a gente enfrenta dores, sim ou não? Enfermidade, consequências do pecado, despedidas, luto, incerteza, traumas. A gente vive, não tem como. No mundo, Jesus nunca nos deixou enganado contra isso, dizendo que no mundo nós teremos aflições. Mas a vida eterna, ela é uma total ausência de falta. Porque lá não vai ter dor, lá não haverá luto, não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais morte, porque as primeiras coisas passaram, estaremos para todo sempre com o Deus eterno, com o nosso Jesus amado, amém? Você anseia esse lugar? Terceiro aspecto, que a vida eterna ela é transitória, e esse para mim é forte, mas a vida terrena é definitiva. Diga comigo, a vida eterna é definitiva. Diga comigo, a vida terrena é transitória, mas a vida eterna é definitiva. Então tudo que a gente faz aqui na terra vai chegar num estado de morte e de esquecimento. Tudo vai chegar num estado de morte e de esquecimento. Sua saúde a gente vai cuidar e deve cuidar, né? Mas vai chegar um momento que vai ser enfado, cansaço e morte. As finanças, vou conquistar. Chegou o fim da vida na terra, o caixão não tem como levar. Caminhão de mudança não segue a nossa vida. Quando ela findar o caixão, não segue. Então tudo que a gente conquistar ali na vida terrena será transitório. Todo conhecimento maravilhoso, transitório. Todas as posses, carros e etc, maravilhoso, mas é transitório. Tudo isso vai findar na nossa vida. Mas tudo o que é feito em Cristo tem um eco eterno e é definitivo, é inalterável. Aqui a gente tem decisões de mudanças. Aqui a gente tem, melhor dizendo, oportunidade de mudanças. Aqui eu falo, olha, eu não quero mais viver assim, vou começar a cuidar da minha saúde. Eu não quero mais viver longe de Cristo, vou viver com Cristo. Eu não quero mais tratar a minha esposa assim, eu vou tratá-la bem. Eu não quero. A gente aqui tem oportunidade de mudança. Mas quando a eternidade chegar, será definitiva. Eu não chego lá na eternidade, quando a vida findar e a gente não tem a data de validade nossa, impressa na nossa CNH, vai até dia tal, não sabemos. Essa semana mesmo, semana passada, infelizmente um jovem de 23 anos, provavelmente conhecido por muitos irmãos aqui, teve a sua vida ceifada, né? Sentiu um mal, se não me falha a memória, em Bituruna ali, andando de moto, e foi isso, e veio a óbito, 23 anos, aparentemente saudável, estabilizado. Lamentamos. O Senhor console, conforte, que eu não imagino a dor do coração dessa família. Mas a gente não tem idade de validade, 23 anos. Passear de moto, como a gente sai todos os dias. Então, passou da linha da vida terrena, acessou a vida eterna, a gente não tem mais jeito de tomar decisões. O que foi definido na terra tem eco na eternidade. Se eu decido andar com Cristo, o que o texto diz? Quem tem a vida, tem tudo. Quem tem o filho, melhor dizendo, quem tem o filho tem a vida eterna. Então se eu decido andar com Cristo, eu vou ter a vida eterna. Agora, eu não posso chegar como lá em Lucas 16, tem a parábola contada do rico e do Lázaro, né? Chegou, deixa eu ir lá avisar para os meus parentes, me dá uma gota aí, ó pai Abraão. Não tem jeito.
A eternidade é uma realidade inalterável, definitiva. A oportunidade de consertar a vida é hoje, meu irmão. A oportunidade de mudar posturas, de entregar ao Senhor Jesus é hoje. E isso tem eco na eternidade. Por isso, mais uma vez eu digo, e nós precisamos sair daqui nessa noite orando ao Senhor, grava nos nossos olhos a eternidade. Nós precisamos passar a andar nessa terra, administrar o nosso tempo, tratar as pessoas, lidar com as finanças. A gente precisa fazer tudo como cidadãos dos céus, com a eternidade sempre em mente, entendendo que isso vai ter eco na eternidade. Nós falamos aqui há 2 domingos atrás que o ordinário pesa na eternidade. Não existe nada absolutamente comum. As coisas comuns não são tão comuns assim. Eu dou água para alguém que tem sede, comida para alguém que tem necessidade de comida. Eu visito o enfermo, o Senhor está recebendo isso e registrando na eternidade. O comum não é tão comum assim. Eu preciso pedir ao Senhor para forjar a minha mentalidade, os meus olhos gravar a eternidade, para que a gente viva nessa terra com a mentalidade de cidadão dos céus. E se a gente tiver a consciência da transitoriedade da nossa vida nessa terra, meu irmão, com certeza os nossos relacionamentos vão mudar. Com certeza as nossas palavras vão mudar. Com certeza a nossa ansiedade vai diminuir. Com certeza a nossa forma de administrar o nosso tempo vai mudar. E isso me faz lembrar de uma ilustração que eu vi de Francis Chan, um exímio pregador. Onde ele mostra, ele faz uma analogia para trazer para a gente a clareza sobre a eternidade, a realidade da eternidade. Cadê o Hugo? Está aqui. Tá aqui. Onde ele nos mostra, por exemplo, que imagine que isso aqui é uma corda sem fim. Ela tem um fim, é longa, mas tem fim. Mas imagina que é uma corda sem fim. E essa corda é o retrato do nosso percurso de vida, do percurso da nossa existência. Percurso da nossa existência. Então, nós vamos... eu vou passar por aqui, acho que dá. Imagina, ó. Puxa aí para trás, gente. Imagina que ela está dando volta aqui nessa igreja. Essa é a nossa existência na terra. Imagina que ela está dando voltas, isso, muito obrigado. Volta no planeta. E percurso da existência de todo ser humano aqui na terra. Essa ponta vermelha é o quê? A nossa vida na terra. O salmista diz que 70, 80, o restante é cansaço e enfado. Talvez alguns chegam a 100, 100 e pouco. Mas esse é o percurso de vida na terra. Quantos anos já se passaram para você existir hoje? Milhares, milhares e milhares, milhares e milhares e milhares de anos. Então a vida na terra, ela é como essa parte aqui. E o que me impressiona é que a gente vive a vida na terra. Nossa, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, trabalhar nisso aqui, resolver para juntar dinheiro, para desfrutar disso aqui, ó, na terra. Eu quero ter essa aposentadoria, eu morro aqui pensando somente nisso aqui. Não há problema de você pensar nisso aqui, mas não é só isso. O problema é que tudo que a gente faz empenha uma dedicação absurda, trata as pessoas mal, dá calote, tem gente que dá calote, tem gente que comete um monte de absurdos, morre só para poder viver aqui e esquece. E o restante, e o restante. Isso aqui, e essa parte, você não está pensando hora nenhuma nisso aqui? Você não está pensando hora nenhuma, vivendo a vida de segunda a segunda, sem pensar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tem tempo, eu não lembro, minha agenda está cheia, eu não tenho recurso. A gente vive a vida só pensando, único e exclusivamente, esse traço da nossa existência, desconsiderando toda a eternidade que é infindável.
que é infindável. E a pergunta que a gente precisa fazer, ou na verdade a questão que a gente precisa entender, que é o que a gente faz dessa partezinha vermelha, é o que vai determinar. Porque o ordinário, ele pesa na onde, gente? Na eternidade. O que eu faço aqui, de segunda a segunda, é o que vai definir aonde eu vou viver a eternidade, que é inalterável. A vida que eu e você estamos vivendo, ela está alinhada com a eternidade que a gente deseja viver? Como que uma pessoa quer morar no céu se ela não tem relacionamento com Cristo na terra? Será que a forma que a gente trata as pessoas, a forma como a gente administra o tempo, a forma como a gente vive, está alinhado com isso? Segunda Coríntios 4:18, Paulo diz assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno. Quem aqui anseia acessar a promessa da vida eterna? Amém? Olha o que o versículo 11 diz, para a gente poder finalizar essa palavra. Versículo: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Primeira coisa que a gente entende para acessar a vida eterna é a fonte, que Deus nos deu. A vida eterna, ela tem origem exclusivamente em Deus. Ela não é uma conquista humana. Ela não é fruto de boas obras, porque eu vejo várias pessoas: não, mas eu sou um cara bom, ajudo as pessoas. Não é por obras, Efésios 2:8 diz. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Esse texto diz que Deus nos deu a vida eterna. Ela não é um salário, ela é um presente. A vida eterna não é um mérito, ela é uma graça. Tanto que Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a vida eterna eu não preciso pagar para poder acessá-la. Eu preciso dar uma resposta diante desse presente que o Senhor já me deu. E qual é a resposta que você tem dado a esse presente do céu? Qual é a resposta que eu tenho dado a essa dádiva maravilhosa da vida eterna? Talvez essa noite o Senhor está como um grito no seu coração dizendo: chega de protelar uma decisão que é irreversível na eternidade. Pare de passar para amanhã aquilo que você precisa tomar como atitude hoje. Pare de arrumar desculpas: mas eu fui criado assim, eu fiz assim, meu ambiente é assim, não tem jeito. Pare, porque está em jogo a sua eternidade. Hoje é um cuidado de Deus com a realidade que é irreversível quando chegar na nossa vida, em que a nossa CNH, como eu disse agora há pouco, não tem descrito data de validade para mim e para você. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar, ou pode vir buscar a igreja. E qual é a resposta que eu tenho dado a essa vida eterna? Essa dádiva do céu. Então primeiro entender a fonte, que Deus nos deu graciosamente. Não vai ser boa obra que vai conquistar. As boas obras não compram a nossa salvação, ela é o resultado da nossa salvação. Eu não faço para ter, eu faço porque eu tenho. Ela não compra a minha salvação, ela é o resultado da minha salvação. Quem é salvo serve. Eu não sirvo para ter salvação, porque quem é salvo serve, ele serve. Segundo ponto, o lugar. Pastor, qual que é o lugar? O texto diz: esse é o testemunho. Legal, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está onde? Está em seu Filho. Então não tem um pacote separado para acessar a vida eterna, entenda comigo, fora do Filho.
Não é algo que você vai acessar, não. Jesus pode ficar aqui, eu quero pegar a vida eterna sem andar com Jesus. Não tem como. Porque a vida está onde? Está onde, gente? Essa vida está em seu Filho. Sem um relacionamento com Ele, a gente não acessa essa promessa, não tem como. Às vezes tem algumas promessas que você vai cumprir alguns princípios. Quem dar aos pobres, o Senhor vai dar a bênção sobre a vida dele, vai prosperar, a alma generosa prosperará. Ou seja, existem promessas que você cumpre um princípio da generosidade e você recebe a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas a promessa da vida eterna, ela não é um pacote separado. Ela está onde? No Filho. Ou seja, eu preciso me relacionar com Jesus diariamente. Eu preciso ter uma vida de relacionamento com Deus. Então há uma chamada de Deus mais uma vez para mim e para você. A vida cristã não é religião, é relacionamento com Deus. É de segunda a segunda. É entender que o ordinário pesa na eternidade. E que você e eu fomos criados para viver para a glória de Deus. Eu não vou acessar essa promessa porque eu vou todo domingo na igreja. Eu não vou acessar essa promessa porque o meu pai e a minha mãe é uma mulher e um homem de oração. Não, eu só vou acessar essa promessa se eu andar com Jesus, se eu tiver relacionamento com Ele. As minhas canções são para conectar com Ele. O meu tempo, a minha oração, as minhas decisões visam a glória de Deus. Eu quero essa promessa da vida eterna, amém? Relacionar com o Filho. Como eu disse agora há pouco, o que a gente vai fazer no céu se a gente não anda com Jesus na terra? Porque o céu só é o céu por causa de Jesus. O céu só é o céu não é porque tem rua de ouro. Tem um monte de lugar aí lindo, maravilhoso no mundo, com ouro. Vai lá no Dubai, mercado do ouro, espalhado para todo lado. Vai ver lá os negócios maravilhosos. Não é porque tem ouro que o céu é o céu. Não é porque tem pedras preciosas que tem em Minas Gerais. O céu é o céu porque Jesus está lá. Porque nós vamos encontrar com o amado da nossa alma. Porque nós vamos encontrar com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você pode celebrar essa dádiva do Senhor para cada um de nós. A presença de Jesus é a promessa da vida eterna. Coloque-se de pé, para a gente poder caminhar para o encerramento aqui. A origem, a fonte é Deus. O lugar é o Filho. E o divisor, o verso 12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida eterna. E quem não tem o Filho não tem a vida. Está aí o texto. Vamos ler, só para a gente encerrar com essa mentalidade. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pronto. Não existe quase salvo. Não existe simpatizante do Evangelho vai estar na eternidade. Não. Ou tem o Filho, tem a vida, ou não tem o Filho, também não tem a vida. Não existe quase salvo. Se você olhar o texto diz, pode passar mais à frente, é para que a gente saiba, olha só, pode passar. Pronto, escrevi essas coisas para que vocês creem no nome do Filho de Deus e para que vocês o quê? Saibam que tem a vida eterna. É uma certeza. Não é uma presunção, porque não tem a ver com o meu mérito, tem a ver com o mérito de Cristo. Então não é uma presunção saber, é uma certificação do Espírito, para que vocês saibam. Então eu não posso entrar aqui, ou estar aqui nessa noite dizendo, eu não tenho certeza. Porque a incerteza não é uma realidade de quem é salvo. Porque saibam que tem a vida eterna, a gente tem essa convicção. Tanto que Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, há uma testificação, uma certeza do céu, da nossa salvação em Cristo Jesus. Diga comigo, não existe quase salvo. Então a fonte, o presente foi dado para mim e para você graciosamente. O lugar é nele. Eu preciso entregar minha vida a Ele. Eu preciso voltar para a presença dEle. Eu preciso me relacionar com Ele. E qual que é esse grande divisor? É entender justamente que não existe meio termo nessa decisão, que precisa ser uma certeza no nosso coração. E o meio é, eu creio no Filho, para que vocês creiam no Filho. E essa noite eu quero convidar você. Eu não quero ficar aqui, meu irmão. Eu não quero ficar aqui com todo o temor em Deus.
aqui forçando você a tomar uma decisão, porque esse nunca vai ser o meu papel, porque é o Espírito de Deus quem convence. O que a gente coloca aqui é a exposição da palavra de Deus. Eu não estou aqui falando de ideologia, pensamento do Bruno, não. O que nós estamos falando é da palavra de Deus, que preocupa com a nossa eternidade. Então não importa quantos anos de crente eu e você tenham, não importa se você vem na igreja, você participa da rede, você participa do ministério. Hoje a chamada de Deus é para a gente ter a certeza da vida eterna. A gente precisa ter essa convicção, para que você saiba que tem, não é que terá não, que tem, está ali, que tem, eu tenho certeza é hoje, não é que eu vou ter, eu acho que eu vou ter, não, saiba que tem a vida eterna. Então eu quero nessa noite pedir o Bianô para louvar o Senhor com um cântico, e quero convidar você no poder do Espírito Santo, que decide nessa noite se lançar no Filho, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, a sair do seu lugar e vou. Por quê, pastor? Porque quem confessa ao Senhor publicamente, o Senhor vai estar confessando, isso é a palavra de Deus, diante dos céus e diante dos anjos. Então eu quero convidar você a sair rapidamente do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos celebrar essas novas vidas que o Senhor está trazendo essa noite. Você não precisa preocupar com o que as pessoas vão pensar, meu irmão, elas vão celebrar. Você precisa preocupar com aquilo que o céu está fazendo. Já temos uma vida aqui. Você pode aplaudir a Jesus, você pode celebrar o Senhor. Quem mais? Pode vir, pode cantar ao Senhor, pode vir em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja para elevar a oração agora. Eu quero convidar a igreja para adorar o Senhor. Vai ser noite de transformação, temos mais uma vida, aleluia. Vamos lá louvar o Senhor. Eu quero convidar você para deixar o seu lugar aí agora, em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito